A estrada que leva ao centro de Vanir é ladeada por montanhas cujos picos gelados tocam o céu, como grandes estalagmites surgindo do solo tentando alcançar as nuvens. É uma bela vista para compensar o caminho tortuoso até as instalações principais da cidade. Não seria exagero de minha parte dizer que nem mesmo no inverno mais severo da minha vida presenciei as estradas de Vanir tão vazias. Tudo me pareceu estranho demais, quieto demais, quando de repente um grito alto e desesperado ecoou por todo o vale. O som daquela voz feminina reverberou por todo o meu corpo e instantaneamente ligou o alerta de perigo em meus instintos selvagens. Logo depois, mais gritos acompanharam o primeiro, alguns mais altos como um apelo por ajuda, outros gorgolejantes, parecidos com o grunhido dos porcos da fazenda, após cortarmos suas gargantas e eles se afogarem em seu próprio sangue. Imediatamente, como se meu corpo se movesse sozinho, minhas pernas começaram a correr. Ao virar a última curva e deixar as montanhas para trás, liberando assim a visão da cidade abaixo, o que avistei foi uma imagem que tenho certeza jamais esquecerei mesmo após décadas. O mercado e as casas mais próximas ao prédio central, residência de Jar Uttered, encontravam-se em chamas, e nem mesmo a neve que começava a cair timidamente em pequenos flocos conseguia diminuir as labaredas que dançavam como se tivessem vontade própria, altas como nenhuma outra jamais queimara nas terras geladas de Vanir. Algumas das partes das muralhas que protegiam o território por terra haviam sido atingidas pelo fogo e começavam a cair. Outras que ficavam sob a água protegendo e cercando o cais bambearam, ameaçando afundar no mar agora que não mais possuíam a sustentação da estrutura na terra. Dracares parcialmente queimados, emborcados como se uma criança travessa houvesse revirado seus brinquedos em uma banheira. E foi então que avistei o real motivo de todo o caos e gritos desesperados por socorro. Corpos jogados por todos os cantos do mercado traçavam a trilha de destruição e morte. Segui com o olhar, ainda não acreditando que os guerreiros Hoenir tivessem sido derrotados com tanta facilidade. Somos um povo guerreiro por tradição desde quando Alteran conquistou Soteros e nos presenteou com este território gelado ao norte. Em nossa infância, trocamos brinquedos por escudo e espada. Quem teria a ousadia de invadir Vanir do Norte e ainda assim conseguir vencer? Será que os anões das montanhas Balor teriam finalmente se levantado contra nosso povo? Talvez seja por isso que nossos Dracares estão demorando tanto para retornar da última incursão. Os guerreiros só podem ter sido derrotados, seus Dracares roubados e usados para inundar nossa cidade com um maldito povo anão. Todas essas conjecturas passaram por minha mente enquanto meus olhos percorriam cada corpo. Suas faces familiares reconhecíveis a qualquer distância, agora pintadas de vermelho e com olhos revirados. Eram na maioria crianças e mulheres espalhadas, já sem vida ou agonizando sob a neve, manchando o solo branco com o sangue que escorria por toda a parte. Foi quando vi o primeiro homem, um Hoenir de altura mediana e tranças louras bem feitas coladas à cabeça, que agitava sua espada no ar como se preparando um ataque. Meu peito se encheu de esperança. Nem todos estavam mortos, ainda havia resistência em Vanir, ainda podíamos lutar. Mas, tão rápido como havia surgido, minha esperança desintegrou-se com o desenrolar da batalha, que não durou mais que alguns segundos. Encarando o rosto do jovem, surpreendi-me ao ver que não havia sinal nem de confiança ou de alegria, característicos dos Hoenir em combate. Pelo contrário, uma máscara de medo e olhos que beiravam a loucura estampavam o semblante do guerreiro. Medo esse que também comecei a sentir. Minhas pernas fraquejaram quando o jovem começou a recuar, tropeçando a cada passo, pois, por detrás de uma casa em chamas, um pequeno grupo de 4 homens avançava em direção ao garoto. Em situações normais, qualquer um poderia prever a morte rápida e dolorosa do grupo de invasores, já que todo guerreiro de Vanir é treinado para abater com a mais eficiente precisão um pequeno grupo em combate corpo a corpo. Normalmente, 4 ou até mais inimigos não são páreo para um Hoenir bem treinado. Porém, o grupo de inimigos que agora estava a poucos centímetros do guerreiro tinha algo de diferente. Pareciam mais rápidos e ferozes que soldados normais. E, pela estatura, definitivamente não eram anões. Fixei o olhar no grupo que levantava suas espadas, prontos a atacar, e percebi que alguns deles estavam vestindo pouca ou nenhuma roupa. Seria impossível para um ser humano comum, até mesmo um Hoenir, sobreviver por muito tempo em contato direto com o clima gelado de nossa terra. Foi quando reparei no último soldado do grupo. Ele estava totalmente nu,
Então pude ver que sua pele tinha uma coloração escura, como se o frio a tivesse queimado de maneira mortal, e seus músculos aparentavam pertencer a alguém de idade avançada, definhados com o passar da vida. O que realmente me chocou foi quando foquei minha visão em seu rosto, pois seus olhos eram totalmente brancos e refletiam um olhar muito distante de pertencer a um humano. Além disso, de sua boca pendia um líquido viscoso, como se a criatura estivesse salivando pela carne do rapaz. E bem na altura da mandíbula faltava-lhe um pedaço de pele do lado direito, o que deixava seus dentes negros à mostra. Não precisei de nenhum outro estímulo para começar a correr a passos largos, descendo até onde o garoto cada vez mais se encontrava encurralado pelas criaturas. Ao chegar à entrada da cidade, avistei um machado de corte ao lado de um corpo feminino. Então agachei e agarrei a arma, assim como o escudo que ainda estava preso ao braço da guerreira. Foi aos tropeços que lamentei a falta de tempo ou da velocidade necessária para evitar o destino cruel que ceifou mais uma vida de meu povo. O guerreiro até tentou defender-se, mostrando a honra digna dos Hoenir, mas mesmo assim foi uma cena difícil de acompanhar. Com 2 golpes rápidos, o jovem de tranças louras decapitou a primeira criatura e desferiu um golpe mortal na segunda, enterrando sua espada no peito negro e queimado do inimigo. Mas o que parecia ser suficiente para derrubar o monstro apenas fez com que ele ficasse mais lento por alguns segundos. No instante seguinte, suas mãos finas e quebradiças dilaceraram o pescoço do rapaz com brutalidade. O guerreiro ainda permaneceu de pé por um momento, soltando a espada, e logo em seguida tombou no chão, junto com sua arma. Segurei o machado com força e pude sentir o cabo de madeira alongada rangendo entre meus dedos. Tomei impulso, decidido a derrubar o maior número de demônios que conseguisse antes de seguir para Valhalla. Mas, de repente, um braço forte me arrastou para dentro de um casebre parcialmente queimado. Lembrei-me do rosto de Abby pela manhã, feliz na companhia de Astrid, enquanto eu fechava a porta para começar esse terrível dia. Me preparei para o fim. Pego de surpresa e arrastado como um porco pronto a ser abatido para o interior daquela cabana, quase totalmente tomada pelo fogo, minhas chances de sobrevivência diminuíam a cada instante. Mesmo debatendo meu corpo e tentando dificultar ao máximo a tarefa de meu captor, imaginei que esse seria meu fim. Foi quando, como por um capricho do destino, como se Odin traçasse os fios do destino para que ainda houvesse esperança em nossos corações, ouvi a voz da última pessoa que esperava encontrar em meio ao terrível cenário de carnificina em Vanir. Pare de se debater, seu maldito. Já é difícil salvar esse seu traseiro gigante com você parado. Por favor, não grite, ou aquelas coisas vão acabar nos encontrando. Einar, você está vivo. Astrid te procurou por toda parte e está preocupada com você. Você viu minha Astrid? Conte-me, Bjorn. Diga logo onde ela está. Essa manhã, Astrid foi até minha casa procurando por notícias suas. Disse a ela que deveria estar com alguma das garotas da Brita. Então saí da fazenda com a tarefa de encontrá-lo. Mas quando cheguei a Vanir, tudo estava destruído. A princípio, achei que fossem os anões em uma tentativa de revolta. Mas o que vi lá fora... Einar, que porcaria está acontecendo aqui? Graças a Odin, minha escudeira sempre foi uma garota esperta. Ainda bem que ela conseguiu fugir desses malditos. Astrid não sabia de nada, ela só estava preocupada com você. Afinal, quem são nossos inimigos, Einar? Onde estão os guerreiros de Vanir? Pelo menos ela está em segurança. A cidade está uma loucura, Bjorn. Alguns Tinhas tinham ouvido boatos pelos becos. Alguns dos homens de Jar e Uhtred que frequentam o bordel de Brita, após ficarem bêbados a ponto de não conseguir voltar às suas cabanas, acabavam por dormir em algum canto próximo ao pé da montanha. Foram esses mesmos homens que relataram que barulhos estranhos eram trazidos pelo vento durante a noite. Sons impossíveis de serem reproduzidos. Como se o próprio Belgame gritasse no topo das nossas montanhas. Seria algum castigo de Odin para os Hoenir? Será que deixamos de agradar aos deuses de Valhalla? Não temos como saber se essa é verdade, Bjorn. Investiguei o máximo que eu pude, já que Jar e Uhtred em pessoa enviou uma missão de reconhecimento às montanhas. Mas era tarde demais. Quando cheguei ao topo da montanha, as bestas estavam paradas em fila, como se fossem cascas vazias. Foi quando percebi que cada vez mais criaturas surgiram do solo, cavando o gelo com seus braços quebradiços, buscando liberdade como se há tempos estivessem aprisionados em nosso solo congelado. Assim que o primeiro dos demônios colocou seus olhos em mim, todos correram em minha direção como se fizessem parte de uma única consciência, um único organismo. Eles me olhavam com olhos famintos, Bjorn.
Devia ter avisado a todos. Jar Uhtred saberia o que fazer. Poderíamos nos defender. Uma parede de escudos bem feita teria evitado esse massacre. Tentei fazer, meu amigo, mas só tive tempo de esconder-me enquanto esses demônios desciam a montanha. Eles podem parecer frágeis, mas são mais rápidos e fortes que qualquer coisa que já vi. Não fosse por mim, você estaria morto agora como aquele jovem Rhoyni lá fora. Culpar Einar por tentar salvar a própria vida seria um erro, já que em seu lugar talvez tivesse a mesma atitude ou até corresse para a fazenda para salvar Abby antes de qualquer coisa. Se o que Einar estiver falando for realmente verdade, e nesse exato momento mais criaturas como aquelas estiverem brotando de nossa terra gelada, voltar à fazenda e partir pode ser nossa única chance. Einar, temos de sair daqui, encontrar nossas escudeiras e traçar um plano de fuga. Odeio admitir, mas Vanir não pode mais ser salva. Não estamos seguros aqui. Com um balançar sutil de cabeça, Einar mostra que seus pensamentos, assim como os meus, são de salvar nossas escudeiras a qualquer custo. Mas antes mesmo que pudéssemos planejar como chegaríamos ao nosso objetivo, o teto da cabana, que já estava completamente comprometido pelo fogo, desaba. Protejo o irmão de Abby como posso, e minhas costas ardem assim que os escombros em chamas atingem meu corpo. Odin não pode ter esquecido totalmente de nós, pois não é todo dia que se escapa rastejando de escombros flamejantes somente com algumas queimaduras. Mas nossa sorte estava prestes a acabar. No mesmo instante em que levantamos após fugir da morte certa, um grupo ainda maior de demônios nos encontra e corre em nossa direção. Seus movimentos são incertos, como se jamais houvessem caminhado com suas pernas, mas nem por isso deixam de ser velozes. Veja, Bjorn, nossa única esperança é a propriedade de Jar Uhtred. Todas as outras construções foram destruídas pelo fogo. Temos de voltar à fazenda. Não posso nem imaginar o que acontecerá se essas criaturas chegarem até lá antes de nós. Pensaremos em algo assim que estivermos em segurança dentro dos portões do salão de Uhtred. Decida-se logo, meu amigo. Eles estão chegando perto. Corremos como loucos por entre o que restava do mercado, cruzando a avenida principal de Vanir, e a cada passo as criaturas se aproximavam mais, assim como a nossa morte. Fiz um último esforço e me joguei contra os portões do salão com toda a força restante em minhas pernas. Mas, para nosso azar, algo parecia bloquear a entrada por dentro, e foi arremessado de volta às escadas, aos pés de Einar, que chegava logo em seguida. Abram os portões! Se Jar Uhtred ainda está vivo, digam que Einar está aqui para vê-lo. Esperamos alguns segundos, mas não obtivemos nenhuma resposta à súplica de Einar. Segurei o machado de corte bem firme, preparado para enfrentar nossos inimigos com honra. Morrer lutando não é algo tão ruim, pois os portões do salão de Uhtred podiam estar fechados, mas morrendo em batalha, com certeza seríamos bem recebidos em Valhalla. Estava disposto a sacrificar minha vida desde que Einar pudesse escapar para seguir com o plano de encontrar Abby e Astrid, levando nossas escudeiras o mais longe possível dessa loucura. Mas eis que as portas do salão principal vagarosamente se abrem, e como se por um milagre, 2 guerreiros Vanir surgem pela entrada da propriedade de Uhtred. Ficamos ombro a ombro quando a primeira fileira de demônios chegou às escadarias. Parede de escudos! Aquela voz que gritava uma única ordem, um rito de batalha, era como uma música cantada diretamente por Freya. Aquele ultimato me fez notar que o dono daquela voz era um rosto conhecido em meio a toda essa carnificina. E ao olhar para o lado, um dos guerreiros mais fortes de Vanir batia seu escudo no meu, certificando que eu estava firme, a poucos segundos do embate inevitável. Para receber o título de Berserker, comandante de batalha de Vanir, diretamente de Jar Uhtred, o guerreiro precisa ter participado de no mínimo 100 incursões e ter sobrevivido. E eu estava ao lado de ninguém menos do que o famoso Berserker Halfdan. O velho usava seu característico capacete fechado nas laterais, e somente seus olhos podiam ser vistos por entre as pequenas frestas. Em situações diferentes, homens recuaram por encarar aqueles olhos azuis que brilhavam como os lagos congelados. Tamanha determinação que emanava direto de sua alma. Seu peito, ainda forte apesar da idade, expandia em um ritmo frenético, acompanhando sua respiração e concentração no inimigo, balançando sua barba bem trançada que já ficara branca em alguns pontos. Baixei meu corpo, inclinando um pouco o joelho, preparando para receber um impacto ao lado de Halfdan e do outro guerreiro. Olhei de soslaio quando Einar se juntou a outros Vanir no portão, pedindo desesperadamente por uma espada. Agora! As criaturas gritavam como se quisessem nos assustar, mas nos mantivemos firmes sob o comando de Halfdan. Então a primeira onda nos atingiu,
pressionando os escudos contra nossos rostos. Ao primeiro sinal de recuo, abri momentaneamente a parede e golpeei com um machado, cravando a lâmina no peito do primeiro inimigo à frente. Mas, para minha surpresa, seus olhos brancos e leitosos não demonstraram nenhum sinal de dor. Puxei o machado pelo cabo com força, fechando a parede novamente. Essa é uma luta que não podemos ganhar, criança. Ataque rápido e recue um passo por vez até o portão. Sim, senhor. Halfdan era um líder nato e não à toa o comandante há mais de uma década. Por mais que a situação fosse desesperadora, a calma e confiança se faziam companheiras a cada ordem designada por ele. A essa altura, Einar tinha uma espada longa em suas mãos. Mesmo sem olhar para trás, o guerreiro ao lado de Halfdan parecia já ter conhecimento desse fato. Enquanto recuávamos escada acima, atacando quando possível, com um movimento rápido, o jovem apoiou seu escudo por entre as pernas do monstro à sua frente, atingindo-o de baixo para cima e fazendo a criatura voar bem aos pés de Einar, que sem titubear arrancou sua cabeça com um golpe seco e preciso, bem quando pisamos no interior do salão. Fechem os portões, seus tolos! A voz grave e retumbante de Jarl Uhtred ecoou por todo o ambiente, quando a ordem veio direto de sua cadeira ao centro. Ele então levantou-se e caminhou calmamente em direção ao corpo decapitado da criatura, com a famosa espada Morte de Gelo em sua bainha e seu manto de pele de urso negro. Era como olhar a figura de um deus. Há algum tempo não visitava o salão de Jarl Uhtred, mas seu gosto pelo luxo parecia não ter mudado com o passar dos anos. A mobília de madeira de qualidade e as joias reluzentes roubadas direto das entranhas das montanhas Balor eram fortes indícios de que nossas incursões eram cada vez mais bem-sucedidas. Arrisquei muito por você, Einar. Então espero que tenha informações valiosas que possamos usar para deter os invasores. Pelo menos sabemos que eles morrem se arrancarmos suas cabeças. Não temos tempo para insolência, cretino. Responda, seu senhor. Desculpe-me, Jarl Uhtred. As informações que tenho não são nada boas. Subi as montanhas como me foi ordenado, mas essas criaturas brotaram do chão congelado, cavando a neve por liberdade. Elas desceram a encosta e, pelo que vi, existem dezenas delas. Em algumas horas pode ser centenas. Creio que as chances não estejam a nosso favor. Tenha fé nos deuses. Eles nos guiarão para a sobrevivência. Iremos nos reagrupar. Voltaremos e nos vingaremos desses malditos por terem atacados e assassinado nossas mulheres e crianças. Desculpe minha intromissão, Jarl Uhtred. Me chamo Bjorn e sou cunhado de Einar. Posso estar confuso por ser somente um fazendeiro, ignorante aos assuntos que somente o senhor poderia explicar. Mas, se me permite perguntar, contra o que exatamente estamos lutando? Não precisa apresentar-se, Bjorn. Filho de Indrus Sidric, cunhado de Einar Fargonsson, marido e protetor de Ebbe Fargonsson. Conheço bem cada membro de meu povo e, apesar de não ser um dos meus guerreiros por escolha, sei que desempenha um papel honrado e importante para a nossa sociedade em sua fazenda. No entanto, creio que a resposta para sua pergunta não seja simples. Senhor Uhtred, não temos muito tempo. Apesar de reforçada, a entrada para o salão não irá segurá-los para sempre do lado de fora. Calme-se, Halfdan. O homem arriscou a vida por nós. Merece uma explicação digna. Faça como quiser, senhor. Se eles passarem, darei minha vida para protegê-lo. Espero estar errado, filho. Mas se a lenda passada por cada geração de comandantes dos Hoenir for verdadeira, temos que estejamos enfrentando uma raça há muito tempo esquecida, dizimada logo na chegada dos dragões em nosso continente. Não se sabe ao certo o nome de sua raça, mas nas antigas lendas dos Hoenir, eles são conhecidos como os Antigos. Jamais ouvi falar sobre esse povo, meu senhor. Se essas criaturas forem mesmo o povo antigo que dominava as terras congeladas de Vanir em outras eras, como eles podem ter voltado à vida? Não tenho todas as respostas para a sua pergunta, jovem Bjorn. Mas Alterano os nomeou Protetores do Norte, pois sabiam que um dia essas criaturas malignas poderiam de alguma forma atormentar mais uma vez Soteros. Temo que essa hora tenha chegado. Não faço ideia de como esses bastardos ressurgiram e não tenho a intenção de ficar em Vanir para descobrir. Precisamos chegar até os Dracarys e encontrar algum que ainda esteja em condições de navegar. Nossa última incursão está nos arredores da montanha Baloer, então devemos encontrá-los para nos reagrupar e expulsar essas bestas para o inferno de onde elas saíram. Halfdan afiava a lâmina de sua espada recostado no canto mais escuro do salão de Jarl Uhtred, enquanto o restante de seus guerreiros faziam o mesmo com suas armas. Jarl Uhtred caminhava de volta de seus aposentos, já com sua espada Morte de Gelo em mãos. As histórias sobre como ele a usou para derrotar o urso gigante que hoje lhe serve de manto são contadas até hoje em volta das fogueiras pelos guerreiros de nosso povo. Estão preparados, homens?
Esses portões foram feitos para suportar o mais frio dos invernos. Porém, os primeiros Hoenir que pisaram nessa terra gelada e construíram esse salão jamais poderiam imaginar a ameaça que está em nossa porta. Se me permite, Jar Uhtred, precisamos de uma estratégia bem formulada antes de abrir os portões do salão. Do contrário, perderemos homens pelo caminho e cada espada e escudo é vital para deixar-nos Vanir em segurança. Bem pensado, Halfdan. Também gostaria de ouvir a opinião de Bjorn Cedric sobre o assunto. Mas ele é somente um fazendeiro, meu senhor. Não seria melhor que nós debatêssemos essa estratégia? Deixe que o garoto Bjorn fale, Halfdan, pois em situações desesperadoras é bom ter uma visão de fora. É uma honra participar dessa discussão, Jar Uhtred. Como é de conhecimento geral, sou somente um fazendeiro, um homem simples do campo. Mas apesar de carregar comigo a foice, usar minhas mãos para remover o gelo e arar a terra, ainda tenho o sangue dos Hoenir em minhas veias. Ainda sou um Hoenir, assim como vocês. Não esperaria menos, filho de Idrun Cedric. Prossiga, Bjorn. Diga-nos o que tem em mente. Com todo respeito, Jar Uhtred, se o que Einar nos contou for verdade, enquanto conversamos, mais dessas criaturas estão descendo a montanha para invadir nossa cidade. Temos de ser rápidos e precisos se quisermos ter alguma chance de escapar. Acho que deveríamos nos dividir em 2 grupos. Jar Uhtred e Halfdan saem por trás, enquanto eu e os outros guerreiros atraímos a atenção do povo antigo no portão do salão. Isso é suicídio. Temos que nos manter juntos. Todos conhecemos o potencial de Halfdan, mas mesmo ele encontrará dificuldades em proteger o Jar sozinho. Contenha, senhor. Deixe o garoto terminar. Obrigado, Halfdan. Não acho que nossas chances aqui sejam as melhores. Em todo caso, se nos separarmos, podemos garantir a segurança de Jar Uhtred. Além disso, o portão ficará aberto tempo suficiente para que eu e Einar possamos passar pelas criaturas. Iremos atrair a atenção deles para longe enquanto voltamos até a nossa fazenda. Você tem certeza, filho? Entende que se for até a sua fazenda, está condenando você e seu cunhado à morte. Peço a Odin que nos guie, mas nossas escudeiras estão em nossa fazenda. Tenho de chegar até lá antes que o povo antigo as encontre. Que Odin esteja com vocês. Em respeito à sua bravura, Bjorn, e ao Hoenir que seu pai foi, iremos esperar o máximo que pudermos após encontrar um Drakkar que ainda flutue. Obrigado, Jar Uhtred. Honra-me com sua preocupação. O grupo começava a se dividir quando Halfdan deu sua última ordem no salão de seu Jar. Espere, garoto. Vamos até o estábulo que fica ao lado do salão. Lá ainda devem ter cavalos corajosos que não fugiram com toda a confusão. E levem Njord com vocês. Sua espada tem a mesma fúria de seu espírito. Terão mais chances com ele. Seja misericordioso, Halfdan. Não me condene a morrer sem ter a chance de defender o meu Jar. Está desobedecendo uma ordem direta de seu comandante, guerreiro. Um Hoenir jamais deve fugir de sua luta. Não considero como minha essa luta, meu comandante. Mas farei a sua vontade. Njord bateu seu escudo e espada contra o peitoral de couro desgastado pelas batalhas passadas. Ele visivelmente não tinha experiência em campo comparável à de Halfdan, mas a força que emanava de seu espírito era algo palpável para qualquer Hoenir. Halfdan estava certo. Com ele ao nosso lado, tínhamos mais chances de salvar Abby e Astrid. Enquanto Halfdan e Jar Uhtred seguiam para a saída secundária do salão, caminhávamos lado a lado para o portão, em direção à pequena amostra do Ragnarok que nos esperava lá fora.